Olá! Hoje vamos terminar o tema da gestão de risco com a questão da otimização do portfólio. E para começarmos a falar sobre isto, eu quero quebrar aqui alguns mitos. A primeira é que só há investimento quando há poupança. Há muitas pessoas que vêm ter comigo e que dizem que querem começar a fazer trading e que acreditam, porque nas redes sociais já viram casos disto, ou viram em séries, ou em filmes, ou onde quer que seja, que basta investir em 50 euros e que com esse dinheiro conseguem fazer uma fortuna. Isso é mentira. Como vocês já viram em alguns dos exemplos que eu dei, no trading é possível fazer bons negócios, negócios com alguma rentabilidade e uma rentabilidade até bastante expressiva, mas se vocês fizerem trading em contínuo, há negócios em que vão ganhar dinheiro e podem ganhar muito dinheiro, e há negócios onde vão perder dinheiro. Idealmente não perderão tanto dinheiro quanto aquele que ganham, se tiverem um bom rácio risco-recompensa, mas no final do dia, no final da semana, no final do mês, o vosso lucro vai ser sempre uma diferença entre um somatório de ganhos e um somatório de perdas. Por isso, o primeiro mito é esse: não peguem em alguns trocos, em algum dinheiro que vos sobre para fazer trading na expectativa de que isso vos vai fazer ficar milionários. Vocês, para começarem a fazer trading, têm que ter uma poupança. O segundo mito é outro, que é: nós não vamos pegar em todas as nossas poupanças e investi-las todas em trading. Ninguém faz isso. Ninguém sensato no mundo dos traders profissionais e da gestão de fundos faz uma coisa destas. O truque para uma boa gestão do nosso património está na diversificação. E aquilo que nós vamos alocar, ou a forma como nós vamos diversificar e gerir o nosso património, depende muito do nosso perfil de risco. Assim sendo, se vocês têm um perfil mais conservador, vocês eventualmente vão colocar o vosso capital, o vosso património, na forma mais tradicional de ter o capital aplicado, que são os depósitos a prazo, ou então podem escolher obrigações, dívida pública ou blue chips. E aqui um parênteses para explicar o que é que são as blue chips. As blue chips são ações de grandes empresas, empresas que normalmente são líderes num determinado mercado, num segmento ou numa indústria, empresas que já existem há muitos anos, que tenham uma tradição de rendimentos continuados e também de pagamento de dividendos. Apesar do investimento em ações não ter capital garantido, isto é, eu posso investir em ações, o valor das ações pode flutuar de acordo com as dinâmicas do mercado e o valor que eu paguei de entrada pode cair, ou seja, eu posso perder dinheiro relativamente ao meu investimento inicial. Apesar de haver este risco nas ações, quando nós estamos a falar de blue chips, esse risco está minimamente controlado, porque quase diria que é preciso acontecer um cataclismo para que as ações desvalorizem. Não quer dizer que não possa acontecer, acontece. Ainda na semana passada, a Alphabet, que é a dona da Google, divulgou os seus resultados e, apesar de ter divulgado resultados acima das expectativas, houve um segmento, que é o segmento da cloud, em que os resultados ficaram aquém das expectativas. E isso automaticamente fez as ações caírem 5% no mercado. E nós estamos a falar de uma blue chip. Por isso, existe sempre um risco quando investimos em ações, mas as blue chips de alguma forma ajudam a minimizar esse risco. Depois vocês podem ter um perfil mais agressivo, um perfil em que o que vocês estão à procura é do rendimento máximo e até aceitam que para obter esse rendimento máximo podem correr o risco de não ter capital garantido. Então aí sim, vocês vão investir em instrumentos que estão relacionados com o trading e não só. Vocês podem investir em Forex, que é um mercado com maior liquidez que existe no mundo do trading. É um mercado onde se transacionam pares de moedas.
Podem investir em commodities, as ditas matérias-primas que eu adoro. Podem investir em ETFs, que são Exchange Traded Funds, sobre os quais eu também vou falar. Podem investir em índices, em fundos e podem investir, claro, em ações. Vocês no meu livro vão encontrar um glossário com detalhe de todos estes instrumentos financeiros e eu aconselho-vos a ver, ou então simplesmente podem googlar à procura destes nomes. Quando é que nós dizemos que temos uma estratégia de otimização do portfólio? Quando nós conseguimos combinar ou balancear dentro da nossa carteira produtos que tanto se identificam com aquele perfil mais conservador, ou seja, produtos que nos garantem capital sempre, ou seja, produtos que não nos põem em riscos desnecessários, e por outro lado, produtos que nos podem proporcionar o rendimento máximo. Como é que nós fazemos essa escolha entre produtos que temos no nosso portfólio? Bem, essa escolha tem muito a ver com o nosso perfil de risco. Se nós tivermos um perfil de risco conservador, nós vamos querer colocar maioritariamente, se calhar até 2/3 do nosso capital, em produtos de capital garantido, porque não queremos de forma alguma perder o nosso dinheiro, sabendo, estando conscientes de que a rentabilidade que estamos a oferir é uma rentabilidade baixa. E se formos de um perfil mais agressivo, se calhar só pomos 1/3 do nosso capital em capital garantido, em produtos com capital garantido, e se calhar metade vamos estar a investir em trading, porque sabemos que o trading, apesar de ter um grande risco de perda de capital, tem também um grande benefício, que é proporcionar o rendimento máximo para o capital que nós temos disponível. Agora, tão importante quanto ter o vosso portfólio otimizado é vocês acompanharem a rentabilidade do vosso portfólio. E este acompanhamento da rentabilidade é tão mais importante quanto mais de curto prazo forem as vossas aplicações. Por exemplo, se nós estivermos a falar de aplicações em trading, vocês devem ter aquilo que se chama o Trading Journal, de que eu falei na última aula, que vos permite monitorar ou monitorizar ao dia os investimentos que vocês fazem. O Trading Journal faz-se idealmente numa folha de Excel, mas eu vou fazer isto assim, numa espécie de apresentação bonitinha, só para vocês acompanharem aquilo que eu quero dizer. Aquilo que eu vos sugiro ter são as coisas óbvias. A data de entrada na posição, o produto em que vocês que escolheram para investir, o produto em que vocês investiram, o preço de entrada, o preço a que vocês compraram aquela posição, à unidade, e o valor total. Isto é, se eu estou a falar em ações, e vamos ver aqui um exemplo com ações da Apple, interessa-me saber o meu preço unitário e depois, no caso, se eu comprei 10 ações da Apple a $125, então eu investi $1.250 em ações da Apple. A segunda coisa que vocês têm que colocar é o vosso objetivo de lucro e o vosso limite de perda. E aqui um close-up. Vocês nunca podem entrar numa posição sem definir um objetivo de lucro e um limite de perda. No caso específico das ações da Apple, o que eu vou fazer é, sendo que isto são ações, por isso não é uma coisa que eu quero estar a comprar e a vender no próprio dia ou em 5 dias, eu vou colocar que quero ter um objetivo de lucro de 25%. E tendo este objetivo de lucro de 25%, considerando também aquilo que é o histórico de variação das ações da Apple, eu vou colocar o meu limite de perda como 5%. Ou seja, eu, neste caso, estou a ter um rácio risco-recompensa de 1:5. Por cada $1 que eu tolero perder, há $5 que eu espero ganhar. E depois abro a posição e vou à minha vida, deixo correr. O que é que acontece quando eu olho para o gráfico da Apple? Acontece que eu atingi esse objetivo de lucro em 20 de março. E ao atingir esse objetivo a 20 de março, ou seja, em pouco mais de 3 meses,
e eu consegui gerar uma margem, um lucro positivo de 312,50 €. E eu nem vou voltar a comentar aquela questão de quantas aplicações é que vocês conhecem que deem esta rentabilidade, mas isto é real, isto foi mesmo a evolução dos preços da Apple. A Apple é aquilo que nós chamamos uma blue chip. Vamos ver outro exemplo. Desta vez o exemplo é com ações da McDonald's. Então imaginem que na mesma data em que eu investi nas ações da Apple, eu investi também em ações da McDonald's. No caso específico, as ações da McDonald's custam 262, ou custavam 262 dólares à data de 3 de janeiro, por isso eu não comprei 10 ações, comprei 5 ações, fiz um investimento de 1.300 dólares. E as ações andaram, elas até estiveram muito perto, várias vezes, de atingir o meu objetivo de ganho, mas depois o que aconteceu foi que no dia 10 de outubro eu atingi o meu limite de perda, ou seja, eu tive durante 9 meses este capital empatado e o que acabou por acontecer foi que eu ao fim de 9 meses perdi 65 dólares e 50. Se eu tivesse conseguido fechar a posição com o meu objetivo de lucro, o meu ganho teria sido de 196,50 €. Eu não consegui, são coisas que acontecem, as ações desvalorizaram, por isso eu tive esta perda. No entanto, eu, ao longo deste período, por ser acionista da McDonald's, beneficiei de uma coisa que é o pagamento de dividendos. Então o que é que aconteceu? Eu no dia 28 recebi 1,52 dólares por cada ação detida da McDonald's. Depois, no dia 2 de junho, recebi 1,52 dólares por cada ação detida da McDonald's. E depois, no dia 31 de agosto, recebi novamente 1,52 € por cada ação detida. Ou seja, eu realmente perdi dinheiro, mas também recebi 3 vezes dividendos. Depois, continuando nesta estratégia de diversificação de portfólio, vamos investir num índice. E eu aqui escolhi como índice o UK 100, que é um índice que reúne as 100 maiores empresas cotadas na Bolsa de Londres. Sendo um índice e sendo que nos índices a volatilidade é bastante maior do que nas ações, eu vou fixar um objetivo de lucro de apenas 6%. Eu vou investir com um rácio risco-recompensa de 1:3. Isto significa o quê? Significa que se o meu objetivo de lucro são 6%, o meu limite de perda são 2%. O índice UK 100 valia no dia 3 de janeiro 7.450 dólares por unidade. Naturalmente, eu, à minha escala, não vou comprar uma unidade sequer, vou comprar 0,1, ou seja, o meu investimento é de 745 dólares. O que é que acontece? Eu faço o investimento e no dia 13 de fevereiro eu atinjo o meu take profit. Está o investimento feito, o índice teve oscilações positivas e negativas, eu tinha um bom rácio risco-recompensa e obtive lucro. Na mesma data, e para completar aqui esta carteira com um horizonte temporal ainda mais curto, eu comprei também petróleo. Vocês o petróleo já viram com os exemplos que nós demos nas aulas, em que a volatilidade é imensa, a amplitude de preços é imensa. Então, neste caso, eu fico satisfeita se tiver um lucro de 3%. E, estando eu com o rácio risco-recompensa, para um limite de perda de apenas 1%. O que aconteceu foi que eu no próprio dia atingi o limite de perda. E tenho assim aqui um exemplo muito básico daquilo que seria o meu Trading Journal. O que é que me interessa neste Trading Journal? Interessa-me a coluna em que eu tenho o valor que eu investi. Então, eu no dia 3 de janeiro tinha 4.105 dólares que investi em 4 produtos. O que é que aconteceu? Logo, no dia 3, eu tive uma perda de 8 euros. Por isso, no dia 3, ao final do dia, ou às horas que foi, eu já só tinha 4.097 dólares. Depois, o que aconteceu? No dia 13,
a minha carteira subiu porque eu tive um lucro, o lucro com as vendas do UK 100. Mas o que é que eu fiz, entretanto, com aquele dinheiro do petróleo? Eu reinvesti-o numa coisa qualquer. Não sei o que é que foi, porque eu não estou a prolongar este exemplo, porque senão isto era uma never-ending story. Por isso, eu reinvesti o dinheiro do petróleo. Depois, no dia 20 de março, quando eu vendi as ações da Apple, voltou-me a entrar dinheiro em carteira. Se isto fosse a vida real a acontecer, eu também reinvestia este dinheiro que ganhei. E depois, finalmente, no dia 10 de outubro, eu registrei a perda da McDonald's, sendo que, entretanto, também tinha recebido dividendos da McDonald's, como nós vimos. O que é que me interessa neste Trading Journal? Interessa-me saber qual foi o meu capital inicial e qual é o meu capital final. E eu, fazendo a diferença entre um e outro, vejo que tive uma rentabilidade de 7,15, sendo que o meu último negócio fechou em outubro, ou seja, de janeiro a outubro, eu consegui obter esta rentabilidade. Claro que isto é um exemplo e volto a repetir, o dinheiro que foi entrando novamente na minha conta à medida que eu fechava posições, e eu ia, em condições normais, reinvestindo esse capital. Esta foi a última aula em que falamos de gestão de risco e em que, de alguma forma, abordamos alguns conceitos de literacia financeira, sendo que, para mim, o mais importante é que, para haver investimento, tem que haver poupança e não se metam a fazer investimentos, principalmente em produtos de alto risco, se não tiverem uma poupança. E lembrem-se dessa poupança, só uma parte é que deve ser aplicada em produtos que não têm capital garantido, como é o caso do trading. Nós agora vamos tentar perceber o que é que faz mexer os preços desta maneira. E muito do que faz mexer os preços desta maneira tem a ver com variáveis macroeconómicas. O tema agora fica mais interessante, fica mais técnico, não é preciso ser economista ou ser um especialista em qualquer área da finança para perceber isto, antes pelo contrário, eu creio que a percepção destes conhecimentos de macroeconomia até vos ajuda a perceber melhor o mundo e a perceber algumas das decisões de política económica e monetária que nos afetam diretamente e nos entram no bolso. Até à próxima aula!